Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula de número 4. Hoje a gente vai continuar com o estudo de ângulos, falando agora a respeito dos submúltiplos do grau. Então, só recordando, nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de ângulo, os elementos que formam ele, como o vértice, os lados, Nós vimos que a gente mede um ângulo usando o grau, O instrumento que utilizamos é o transferidor. Falamos de ângulos congruentes, enfim, Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais especificamente com a medida grau, tá? Por exemplo, deixa eu só retomar aqui com vocês. Nós sabemos que um metro, ele pode ser dividido em centímetros, decímetros, certo? Um metro, por exemplo, ele tem 100 centímetros. A gente sabe que 1 quilograma tem 1000 gramas. Então a gente trabalha com múltiplos e submúltiplos, das unidades de medida. Então eu posso pegar uma unidade de medida e dividir ela em partes cada vez menores, ou pegar um conjunto delas, por exemplo, o quilômetro é um conjunto de 1000 metros, e transformar em outras unidades de medidas. Com um grau, a mesma coisa, tá? Então a gente vai trabalhar com submúltiplos do grau. Como o nome diz, o que seria um submúltiplo? Seriam medidas menores que o grau. Então eu coloquei aqui o transferidor para a gente dar uma olhada nele. Deixa eu selecionar ele aqui. Então olha só, aqui a gente tem o transferidor de meia volta. E aqui a gente tem vários risquinhos, demarcando o grau. Tá? Então aqui eu tenho, do zero até o 10, são 10 graus. E entre o 0 e o 10 eu tenho aqui os intervalinhos, são 10 intervalinhos. Cada intervalo desse é 1 grau. Agora imagina você, pegar, deixa eu dar um zoom aqui, pegar 1 grau desse aqui, vou pegar 1 grau, então está indo do 0 até o 1, e aí eu vou dividir em 10 pedacinhos. 10? Não, não é 10, tá? O grau a gente não divide de 10 em 10, a gente vai dividir ele em 60 pedacinhos, certo? Então imagina o grau dividido em 60 pedacinhos. Esse é um submúltiplo do grau. E aí você imagina esse submúltiplo dividido também em 60 partes, tá? Eita, o Marcelo já está fazendo cagada, já cedo. Bom, então essa é a ideia de submúltiplo, você pegar medidas que são menores que o grau. Deixa ele quietinho aqui. Bom, esses submúltiplos, eles precisam ter um nome, certo? Qual será o nome, dos submúltiplos do grau? Então vamos lá por partes. Vamos começar falando aqui, eu tenho 1 grau e eu vou dividir esse grau em 60 partes. Então aqui eu tenho 1 grau e aí eu vou dividir ele em 60 partes, certo? Quando eu faço essa divisão de 1 grau em 60 partes, eu chego no minuto, tá? 1 grau dividido em 60 partes, cada parte ali vai dar 1 minuto. Mas minuto não é de relógio? É também de relógio, mas agora vai ser submúltiplo do grau também, tá? O minuto ele é um submúltiplo da hora, Você pega 1 hora e divide em 60 minutos. E um minuto também é submúltiplo do grau. 1 grau dividido em 60 partes é igual a 1 minuto. Ou seja, eu posso dizer que 1 minuto corresponde a 1/60 do grau, 1 minuto é 1/60 do grau. É quando você pega 1 grau, divide em 60 partes. Vamos lá, continuando. Então, chegamos a essa relação, que 1 minuto tem 60 graus. 1 minuto é igual a 60, ao contrário, 1 grau é igual a 60 minutos. O símbolo do minuto, gente, é uma aspa aqui em cima, tá? Então esse é o símbolo do minuto. Bom, eu posso fazer a mesma coisa com o minuto. Eu posso pegar 1 minuto, dividir em 60 partes, e aí eu vou ter outro submúltiplo do grau. Então eu vou pegar aqui 1 minuto, vou dividir em 60 partes, e aí eu vou ter mais um submúltiplo do grau. 1 minuto dividido em 60 partes vai ser igual a 1 segundo. Ô professor, de novo, você está falando de tempo? Não, estou falando de submúltiplos do grau mesmo, tá, gente?
Dá para fazer essa relação com o tempo. 1 minuto tem 60 segundos, não tem? No relógio? E aqui no grau a mesma coisa, tá? 1 minuto é igual a 60 segundos. Repare que o símbolo de 1 minuto é uma aspa e o símbolo de segundo são duas aspas, tá? 1 minuto, aqui são 60 segundos. Tá? Se a gente quiser usar a fração, eu posso falar que 1 segundo é 1/60 do minuto, tá? 1 segundo é 1/60 do minuto. Bom, então eu posso fazer essa analogia com o tempo, que a gente já está mais acostumado. 1 hora a gente divide em 60 minutos e cada minuto é dividido em 60 segundos, tá? Para ficar mais fácil de guardar. Com um grau a mesma coisa. 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então esses são os submúltiplos do grau. Ok? Vamos colocar aqui de novo um quadro resumo, né? Então, para eu transformar as unidades de medida de ângulo, né? Como é que eu transformo aí as unidades de medida de ângulo? Então, vamos só recordar. 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Se eu quiser transformar diretamente de grau para segundo, eu também posso, tá? É só fazer 60 vezes 60, né? 60 vezes 60 são 3.600 segundos. Então, 1 grau tem 3.600 segundos. Assim como 1 hora tem 3.600 segundos. Tá? Bom, professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quiser transformar um ângulo, né? Tem lá a medida de um ângulo. Está lá marcado como 30 graus. Aí eu quero transformar essa medida de ângulo de grau para minuto. O que eu devo fazer, então? Bom, para transformar de grau para minuto, basta multiplicar por 60. Tá? Entendi. E agora eu quero passar de minuto para segundo. O que eu vou fazer? A mesma coisa, tá? De minuto para segundo, como cada minuto tem 60 segundos, então a gente vai transformar de minuto para segundo, multiplicando por 60. Simples assim. Vamos ver então, professor. Se eu tiver aqui 30 graus, tá? Tenho 30 graus e eu quero transformar esses 30 graus em minuto. Tá? Como é que eu transformo 30 graus em minuto? Multiplica por 60. Quando você multiplicar 30 graus por 60, vão dar aqui 1.800 minutos. Ok? Agora está fazendo sentido. E se eu quiser mudar para segundo? Se eu quiser transformar para segundo? Então, eu vou pegar cada minuto que está ali e vou multiplicar por 60 de novo. Tá? 1.800 minutos. Multiplico por 60. Deixo o zero de fora, né, para facilitar o cálculo. Isso vai dar 108.000 segundos. Então, 30 graus tem 1.800 minutos. E, ao mesmo tempo, 30 graus tem 108 segundos. Se eu tivesse multiplicado direto, né, o 30 direto pelo 3.600, né, 30 graus vezes 3.600, eu já ia chegar na resposta de 108 segundos. Tá? Só aí, se eu quiser fazer o contrário agora, se eu quiser fazer o caminho de volta, bom, a gente já viu isso, né, diversas vezes. Quando a gente faz o caminho de volta, a gente usa a operação inversa. Então, para eu transformar de segundo para minuto, basta eu dividir por 60, né? Então, vou dividir por 60 e de minuto para grau, eu também divido por 60. Ok? Então, muito cuidado, né, para não confundir com o sistema decimal, que vai sempre multiplicando e dividindo por 10, né? 10 unidades forma uma dezena, 10 dezenas uma centena. Aqui é o contrário, né? Aqui eu preciso de 60 segundos para formar um minuto. Preciso de 60 minutos para formar um grau, tá? Então aqui é um sistema sexagesimal, né? Sistema sexagesimal. Não é um sistema decimal, é sexagesimal. Sexagesimal. Tá? Sexagesimal significa que é de 60 em 60, né? A cada 60 segundos, um minuto, a cada 60 minutos, um grau. Bom, aqui a gente tem uma tela que nós vamos fazer transformações. Então eu quero passar 120 graus em minutos e em segundos. Presta muita atenção porque depois vão ter exercícios relacionados com esse conteúdo, tá? Então como é que eu passo 120 graus em minutos e depois em segundos?
da mesma forma que nós fizemos aqui. De grau para minuto, multiplica por 60. Para passar em segundo, multiplica por 60 novamente. Então vamos lá. 120 eu vou multiplicar pelo 60. Então 120 graus, multiplico por 60, vou achar os minutos. Repare que eu sempre vou deixar esse zero aqui do 60 de fora, né? Eu vou só copiar ele aqui embaixo depois. Então, ó, vou esquecer o zero ali. Vou multiplicar o 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 é 12, põe o 2, sobe 1. 6 vezes 1, 6, mais 1 que subiu, 7. E aí o zero que eu deixei de fora eu abaixo aqui, né? Então ficou 7.200 minutos. Então faz uma aspa ali para indicar um minuto. Agora eu quero passar para segundos. Então eu vou pegar os 7.200 minutos e vou multiplicar por 60, porque daí eu vou encontrar a resposta em segundos. Então uma vez que você multiplica por 60, você passa de grau para minuto. Multiplicando mais uma vez, passa de minuto para segundo. Então vamos lá, essa multiplicação ela vai ser igual, ó. Vou deixar esse zero aqui de fora, né? Vou colocar ele aqui embaixo já. 6 vezes o zero aqui dá 0. 6 vezes 0, 0 de novo. 6 vezes 2 é 12, põe o 2, sobe 1. 6 vezes 7, 42, mais 1 que subiu, 43. Então deu 432 segundos. Não esqueça que o símbolo do segundo são duas aspas. Beleza, gente? Dúvida? Senhor, tá, até aí tudo bem, já tinha entendido, né? Então, para eu passar de grau para minuto, eu faço vezes 60. Se eu multiplicar de novo por 60, eu acho a resposta em segundo, né? Mas e se eu quiser fazer o processo inverso, né? Deixa eu uma tela a mais ali, ó. Como é que eu transformo de segundo para minuto e depois para grau? Vamos voltar, olha só. De segundo para minuto, basta eu dividir por 60. E de minuto para grau, também eu divido por 60. Então vamos voltar lá no exercício. E a gente tem, ó, 14.323 segundos. Vamos passar primeiro para minuto, tá? Então a primeira divisão que eu fizer aqui por 60, eu vou encontrar a quantidade de minutos. Vamos lá então, vou dividir por 60. Reparem que a gente vai usar muito a tabuada dos 60, né? Que ela é igual a do 6, vale lembrar, né? Que a tabuada do 60, ela é igualzinha a do 6, porém, ela vai ter um zero a mais no final, né? Montando aqui rapidinho. Pulei o 42, né? Tá? Então a tabuada do 6 e a do 60 são iguais, né? Lembrando que a do 60 tem um zero a mais no final. Vamos lá então. Para eu fazer essa divisão, eu começo dividindo uma dezena de milhar para 60, que vai dar 0. Aí eu penso em agrupar a dezena de milhar com a unidade de milhar, vai formar 14 unidades de milhar. Se eu dividir por 60, continua dando 0. Então eu já vou agrupar logo com a centena, vão ficar 143 centenas. 143 dividido por 60, olha aqui, ó, vai dar 2, né? Por quê? Porque o 60 cabe duas vezes no 143. 2 vezes 60 dá 120. Sobra 23. Agora eu vou abaixar as duas dezenas que estão ali, juntar com as 23 centenas que sobraram. Então ficou 232. Quantas vezes o 60 cabe no 232? Não adianta eu querer pegar 4 vezes o 60 porque não cabe, né? Então eu vou ter que pegar 3 vezes. 3 vezes o 60 dá 180. E aí, fazendo a diferença, eu tenho aqui uma diferença de cortar aqui, né? Fazer uma troca. 13 tirar 8, 5. Tá, ficaram 52 dezenas. Agora, nós vamos abaixar as 3 unidades. Certo? Ficaram 523 unidades. E eu preciso pensar quantas vezes o 60 cabe no 523. Né? Olhando aqui na tabuada, a gente percebe que o 60 cabe 8 vezes. 8 vezes o 60 dá 480. E ainda sobram aqui 43. Pessoal, vamos lá. Ó. Agora vamos pensar, né? O que é cada um desses números que nós encontramos? Quando nós dividimos por 60, nós encontramos aqui 238 minutos, certo? E o que nós estávamos dividindo
por 60 não era a quantidade de segundos? Então, esse resto da conta aqui é a quantidade de segundos que sobraram. Então, eu consegui formar 238 minutos e ainda sobraram 43 segundos. Desculpa aí, gente. Bom, então eu já passei, né, 14.323 segundos, ou seja, eu já passei para minutos. São 238 minutos e sobram 43 segundos. Agora eu preciso fazer o quê? Transformar, né, de minuto para grau. Tá? Então eu já passei de segundo para minuto, agora falta passar para grau. Como é que eu passo de minuto para grau, né? Novamente com uma divisão. Vou pegar os 238 minutos que eu tenho aí e dividir por 60, tá? Sempre por 60. Então vamos lá, ó. Quantas vezes o 238 ele cabe no 60? Aliás, o contrário, né? Quantas vezes o 60 cabe no 238? Então não adianta eu querer pegar 4 vezes porque não cabe, mas cabe 3. Então 3 vezes o 60 é 180. E ainda vão sobrar aqui, ó, fazendo a troca, vão sobrar 58. Agora vamos pensar, gente, pensa comigo. Esse 58 que está sobrando é a quantidade de minutos, porque eu peguei 238 minutos e dividi por 60, sobrou 58 minutos. E esse 3 que ficou no quociente, né, esse 3 que está aqui, ele é a quantidade de graus, ok? Então eu fiquei com 3 graus. 58 minutos e 43 segundos. Então vamos colocar a resposta. 14.323 minutos é igual a 3 graus, 58 minutos, 58 minutos e 43 segundos. Certo? Estão prestando atenção na forma que a gente lê, né? Certo? Então, 3 graus, 58 minutos, 43 segundos. Ok? Vamos fazer mais um exemplo desse aí? Antes da gente entrar nas operações? Então, vou aproveitar essa tela que está folgada aqui, ó, e a gente faz as transformações. Então vamos pegar um número bem alto aqui, 100 mil, né? Vou pegar os 100 mil. Não, 100 mil é chato de fazer conta. Vou pegar o 99.999. 99.999 segundos. Eu quero escrever isso usando a notação de grau, minuto e segundo. Então, 99.999 segundos são quantos graus, minutos e segundos? Então, vamos lá. Para eu fazer as transformações, então eu vou começar dividindo por 60. Quando eu pego a quantidade de segundos e divido por 60, né, eu vou encontrar aqui no meu quociente a quantidade de minutos. Tá? Então, quando eu pego segundos, divido por 60, eu encontro a quantidade de minutos. Vamos lá. A tabuada eu não vou montar de novo. Vou só pensar, quantas vezes o 60 cabe no 99? Uma única vez, né? E aí vão sobrar aqui 39 unidades de milhar. Vou abaixar o outro 9, ficou 399. Quantas vezes o 60 cabe no 399? Bom, 6, né? Porque 6 vezes 60 dá 360. Vão sobrar aqui 39 centenas. Vou abaixar a dezena agora, formou 399. Quantas vezes o 399 cabe, o 60 cabe no 399? De novo, né, vai dar 6. 6 vezes 60 dá 360. E vai sobrar de novo aqui 39. E mais uma vez eu vou abaixar o outro 9. Ficou 399. Quantas vezes o 60 cabe no 399? Vai dar 6 de novo. Então ficou 1.666. E vai sobrar aqui, ó, na hora que eu fizer a conta de menos, 399 menos 360, vai sobrar 39 de novo. Tá? Aí, atenção, esse 39 que sobrou é a quantidade de segundos.
Então eu sei que vão sobrar 39 segundos. E esse 1666 que eu encontrei aqui é a quantidade de minutos. Então agora eu vou transformar de minutos para grau. Então eu vou pegar o 1666 minutos, vou dividir por 60, e aí o meu quociente vai me dar a quantidade de graus. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Aqui eu começo dividindo 166, né? Quantas vezes o 60 cabe no 166? Cabe duas vezes. 2 vezes 60 é 120. Vão sobrar aqui 46. Eu vou abaixar o 6 que está aqui e dividir 466 pelo 60. Quantas vezes o 60 cabe no 466? Tá? O 60 ele vai caber aqui 7 vezes. 7 vezes 60 dá 420 e sobra 46. Detalhe, né? Esse 46 que sobrou é a quantidade de minutos. Tá? Então sobraram 46 minutos. Finalizando o meu exercício. Os resultados que eu encontrei aqui foram, então, 27 graus, né? 27 graus. Sobraram 46 minutos, e sobraram 39 segundos. Então, 27 graus, 46 minutos e 39 segundos. Professor, tudo bem. Até aí eu entendi, tá? Então, vamos dar uma recapitulada. Nós vimos, então, que o grau ele possui submúltiplos, tá? Que é o minuto e o segundo, que um grau tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Entendi. Também entendi que para converter basta multiplicar ou dividir, né? De grau para minuto eu faço vezes 60, de minuto para segundo vezes 60. Se for o inverso eu divido por 60, né? De segundo para minuto divido por 60, de minuto para grau divido por 60. Até aí tudo bem, professor. O que eu não entendi foi o seguinte. Por que eu tenho que usar isso? Deixa eu aumentar um slide. Por que eu não posso colocar, por exemplo, por que o submúltiplo é dessa forma? Tá? Então, os submúltiplos do grau eles vieram para substituir medidas decimais. Por exemplo, 10 graus e meio. Então, a gente não usa essa medida para grau. Não usamos 10 graus e meio, certo? 10 graus e meio a gente troca por 10 graus e mais a metade de 1 grau. A metade de 1 grau é 30 minutos, certo? Então essa é a ideia, tá? Para não usar a notação decimal em medida de grau, né, de ângulo, tá? A gente trabalha com graus, minutos e segundos. Se eu quiser então, pensa bem, vamos pensar aqui, ó. 30 graus, 30,25. Tá? 30 graus e 25 centésimos do grau, tá? Bom, esse 0,25 ele corresponde a 25 centésimos do grau. 25 centésimos de 1 grau, que é 60 minutos, tá? É 60 dividido por 100, que dá 0,6, vezes 25, que vai dar 15. 0,6 vezes 25 dá 15. Então, esse 30 graus, 30,25 graus, a escrita correta dele é 30 graus e 15 segundos. Tá? Então, os submúltiplos do grau servem para isso, para a gente não escrever 1 grau usando a notação decimal. Tá? Eu nunca vou representar 1 grau aí usando como 10,5. Suponha que eu tenho um ângulo de 21 graus. E aí esse ângulo vai ser dividido ao meio. Tá? Eu vou dividir 21 graus ao meio. Vou dividir ele em duas partes. A resposta não é 10,5, tá? A resposta é 10 graus e 30 segundos. Mas eu posso dividir como 10,5 e depois fazer a transformação? Pode, claro que pode. Tá? O que você não pode é escrever o 10,5 como resposta, tá? Sempre vai ser 10 graus e 30 segundos. Bom, repararam que aqui eu já fiz até uma operação matemática? A gente fez uma divisão envolvendo medidas de grau, medidas de ângulo. Tá? Então é exatamente isso que nós vamos trabalhar agora, né? Operações com as medidas de ângulo. Então a primeira operação matemática que nós vamos ver é a adição. Bom, a adição todo mundo sabe que é o ato de somar, de juntar as quantidades. E na adição aritmética, né,
dos números que a gente sempre tem o cuidado de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Mas não é o caso aqui, né, com as medidas do ângulo. A gente não tem unidade, dezena e centena. Mas nós temos segundo, temos minuto e temos o grau, né? Então eu vou colocar minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo, grau embaixo de grau. Então vamos ficar aqui, ó, 38 graus mais 12 minutos e 20 segundos, que vão ser adicionados a 16 graus, 8 minutos e 12 segundos. Tá? Então eu vou somar segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Só isso, professor? Só isso, né? Uma bênção isso aqui, né? 20 mais 12, 20 segundos mais 12 segundos, 32 segundos. Se eu pegar 12 minutos e somar com 8 minutos, vão dar 20 minutos. E 38 graus mais 16 graus, dá 14 sobe 1, 54 graus, tá? Então, 8 mais 6 dá 14, sobe 1 aqui, 54 graus. Então, esse é o resultado da nossa soma, né? 38 graus, 12 minutos e 20 segundos, mais 16 graus, 8 minutos e 12 segundos, dá 54 graus, 20 minutos e 32 segundos. Um outro exemplo que a gente tem aqui, ó, é 2 graus, então vou colocar aqui grau, minuto, segundo. Eu tenho 2 graus mais 25 minutos mais 28 segundos. Não, desculpa, não é mais, gente. 2 graus, 21 minutos e 28 segundos, que eu vou adicionar com 1 grau, 40 minutos e 35 segundos. Bom, da mesma forma, a gente vai continuar somando segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Bom, aqui a gente tem 8 mais 5, 13, põe 3 sobre 1, uma adição normal aqui entre os segundos, né? São 63 segundos. Quando eu somar aqui os minutos, 5 mais 0, 5, 2 mais 4, 6, 65 segundos. E agora eu vou adicionar os graus, vão dar 3 graus, certo? Aí tem um detalhe, olha. Repare que a quantidade de minutos e de segundos ela é maior do que, né, a sua definição. A gente tem que um conjunto de 60 segundos, né, eu posso trocar por 1 minuto. E um conjunto de 60 minutos eu posso trocar por 1 grau. Então a gente tem que fazer agora algumas mudanças. Tá? Então esses 63 segundos aqui, que a gente pensa como 60 mais 3, né? Eu vou pegar 60 segundos, transformar em 1 minuto. Vão sobrar só 3 segundos aqui. Então, nós vamos fazer uma mudança aqui. Daqui para baixo, né? Vai ter uma transformação. Então, vão ficar 3 graus, 66 minutos e 3 segundos. Tá? Perceba que eu peguei esses 60 segundos aqui e transformei eles em minutos, tá? 60 segundos virou 1 minuto. Então ficaram 66 minutos. Agora eu vou fazer a mesma mudança com os minutos. Eu não tenho 66 minutos aqui? Esse 66 não é 60 mais 6? Então eu vou pegar esses 60 minutos que estão aqui. Deixa eu trocar de cor. Vou pegar aqui, ó, esses 60 minutos que estão aqui e vou transformar em grau, tá? Então eu vou transformar eles aqui em grau. Eu tinha 3 graus, eu vou ficar com 4 graus. Depois sobraram 6 minutos e sobraram 3 segundos. Ok? Então tá aí a nossa segunda adição, já fazendo transformações. Nossa, professor, eu vou ter que fazer isso toda hora? Sim, toda hora que o grupinho de segundos ou minutos forem maior, né, que 60, você vai ter que transformar, tá? Com a subtração, gente. A subtração funciona da mesma forma, né? Então, para efetuar a subtração, eu vou colocar aqui grau, minuto, segundo. Então, vamos lá. Eu tenho 76 graus, 44 minutos e 27 segundos. E eu vou tirar, né, vou subtrair desse valor a quantia de 6 graus, 18 minutos e 3 segundos. Então vamos lá. Ó. Organizei a minha conta de tal maneira que
Segundo ficou embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e grau embaixo de grau. Tenho 27, tira 3, né, uma subtração normal. 7 tira 3, 4. 2 não tira nada aqui, fica 2 mesmo. 24 segundos. Aqui uma outra subtração, ó, 44 eu vou tirar 18. Então não dá para tirar... Eu tenho só 4 aqui, não dá para tirar 8, né? Então vou fazer uma troca. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 14. 14 tira 8, 6. 3 tira 1, 2. Ficou 26 minutos. E aqui 76 tira 6, vai dar 70 graus. Tá? Então essa diferença ficou 70 graus, 26 minutos e 24 segundos. Agora, vamos ver um outro exemplo, quando é necessário fazer troca. Né? Aqui nós temos, ó, organizar grau, minuto, segundo. Eu tenho 20 graus e 16 minutos e 0 segundos. Né? E aí eu vou tirar 13 graus, 5 minutos. Posso colocar 0,5 aqui para não me confundir. E 12 segundos. Então vamos pensar, ó. Quando eu for pensar já logo de cara aqui nos segundos, né, ó, quando for pensar aqui nos segundos, se eu só tenho 0 segundos, como é que eu vou tirar 12? Então não é possível, né, você tirar 12 de 0. Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Uma troca. Então eu vou pegar do minuto. Então eu vou vir aqui nos minutos, né? Vou pegar 1 minuto desses 16 e trocar por segundos. Bom, 1 minuto não tem 60 segundos? Certo? Então eu vou fazer essa troca e vai ficar, vou reescrever aqui embaixo. Então vai ficar 20 graus, ao invés de 16 vão ficar 15 minutos e depois 60 segundos. E embaixo continua igual, né? 13 graus, 5 minutos e 12 segundos. Certo? Então agora eu faço essa subtração. Depois que eu fiz uma troca, né, de minuto para segundo, né, peguei 1 minuto dali, transformei em 60 segundos, agora eu subtraio. A mesma coisa que a gente faz uma subtração normal, trocando dezenas por unidades. Né? Quando eu for realizar essa subtração aqui embaixo agora, eu vou fazer uma troca. Eu tenho 0. Dá para tirar 2? Claro que não. Só consigo se eu fizer uma troca. Então vou pegar uma dezena daqui, vão ficar 5, aqui 10, né? 10 tira 2, 8. 5 tira 1, 4. 4? Sim, 4. 48 segundos. 15 tira 5, 10. 10 minutos. E 20 tira 13. Posso fazer de cabeça, né? Falar que dá 7 graus. Ou fazer a continha de menos, né? Fazendo a troca, tudo bonitinho, fica 7 graus. Então deu 7 graus, 10 minutos e 48 segundos. Só então na adição e na subtração são necessárias fazer trocas. Né? A adição a gente só faz a troca no final, quando encontra o resultado. E a subtração a gente tem a necessidade de fazer troca antes da operação, certo? Agora, multiplicação. Ó. Quero encontrar o triplo desse ângulo. Bom, o triplo é 3 vezes, né? Todo mundo sabe que triplo é 3 vezes. Então, vou colocar lá, grau, minuto, segundo, 36 graus, 28 minutos e 30 segundos. Vou multiplicar por 3, tá? Aí eu também multiplico separado, tá? Multiplico segundo, depois minuto, depois graus. 3 vezes 30, 90. 90 segundos. 3 vezes o 28, vou fazer aqui do lado. 3 vezes o 28 dá 84. Então, 84 minutos. E 3 vezes o 36, 3 vezes o 36 dá 18 sobe 1, 108, tá? 108 graus. Bom, agora eu tenho que fazer transformações, tenho que fazer trocas. Por quê? Porque a quantidade de segundos que está escrito aqui é maior que 60 e a de minutos também. Então a gente começa transformando de segundo para minuto. Então, ó, nós sabemos que 90 segundos é a mesma coisa que 60 segundos mais 30, certo? E esses 60 segundos que ficou aqui, eu posso trocar por 1 minuto. Né? 60 segundos, 1 minuto. Então a minha resposta vai ficar ali embaixo como 108 graus, 85 minutos, 30 segundos. Então eu peguei esse minuto aqui, né? Peguei esse minuto daqui e acrescentei lá na minha resposta. Então peguei o minuto e acrescentei aqui,
formando, era 84, eu fiquei com 85 e apenas 30 segundos. Agora eu vou ter que fazer a mudança de minuto para grau. Então a mesma ideia, né? A gente vai pegar aqui, ó, os 85 minutos, certo? 85 minutos, nós sabemos que é igual a 60 mais 25, 60 minutos mais 25. A diferença é que eu consigo pegar esses 60 minutos e transformar ele em grau, tá? 60 minutos é 1 grau. Então, ao invés de ficar com 108, eu vou ficar com 109 graus. Depois, ao invés de 85 minutos, eu coloco só 25. E os 30 segundos que já estavam ali. Belezinha? Pessoal, e na divisão da medida de um ângulo por um número natural, né? Eu tenho esse ângulo aqui, eu vou dividir ele em 4 partes. Então vai ficar aqui, ó, grau, minuto e segundo, tá? Tenho 96 graus, 27 minutos e 40 segundos. E eu vou dividir ele em 4 partes. Eu acho que não vai caber ali. Deixa eu apagar e colocar para cá. Então, olha só, a gente tem, escrevendo de novo aqui, grau, minuto, segundo. 96 graus, 27 minutos, 40 segundos, que eu vou dividir por 4. Bom, eu sempre vou dividir uma grandeza de cada vez, um submúltiplo de cada vez. E essa divisão, nossa, o periquito está bravo. Essa divisão a gente começa sempre pela maior ordem, né? Bom, podemos continuar. Pausei o vídeo aqui porque o periquito não parava de gritar. Então, começando pela maior ordem, eu vou dividir os graus, né? Então, vou pegar o 96 graus e dividir por 4. Aí, eu posso fazer uma divisão normal do 96 pelo 4. Posso usar um rascunho aqui do lado. 9 dividido por 4 dá 2, sobra 1. Abaixando o 6 aqui, 16 dividido por 4 dá 4, não sobra nada. Então, a gente tem, ó, que 96 graus dividido por 4 vão dar 24 graus, certo? Agora eu vou dividir os minutos. Então, vou pegar, vai dar 24 e não vai sobrar nenhum grau, né? Vamos fazer a conta de menos aqui, para dizer que não sobra nenhum grau. Agora eu vou dividir os minutos. Então, vou pegar aqui os 27 minutos e vou dividir por 4. Então, vou montar um rascunho aqui do lado, 27 dividido por 4, eu sei que dá 7. Não, 7 vezes 4 dá 28. Dá 6, né? E vão sobrar 3 minutos. Então, olha só, quando eu dividir 27 minutos para 4, eu sei que vai dar 6 minutos, certo? E vai sobrar ainda 3 minutos. Vão sobrar aqui 3 minutos. E agora, antes de dividir os segundos, antes de dividir os 40 segundos que aqui estão, eu vou fazer uma mudança. Vou pegar esses 3 minutos que sobraram, passar para segundos. Então, olha só, vai ficar da seguinte maneira. Eu tinha 40 segundos, e esses 3 segundos aqui, ó, eles vão virar 180, esses 3 minutos vão virar 180 segundos, né? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 3 minutos vezes 60, 180 segundos, certo? E aí eu vou dividir esse resultado da conta de mais, né? 40 mais 180, que dá 220 segundos. Esses 220 segundos é que eu vou dividir por 4, tá? Então, depois que eu peguei a sobra dos minutos, transformei em segundos, agora eu divido por 4. 220 dividido por 4, vou fazer um rascunho. 22 por 4 dá 5, sobra 2. 20 por 4 dá 5 de novo e não sobra nada, tá? Então, deu 55 segundos. Deixa eu apagar aqui. Ficou 55 segundos. 55 vezes 4 dá 220 e não sobra nada, certo? Então, ficou aí 24 graus, 6 minutos e 55 segundos. Pessoal, então, perceberam que não tem muita diferença do que a gente está acostumado a fazer. Para somar, a gente soma segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. A diferença está no resultado. Se a quantidade de segundos ou de minutos for maior que 60, aí eu preciso fazer uma
transformação, né? Como foi o caso dessa situação. Na subtração, a mesma coisa, a gente pega grau, minuto e segundo, organiza dessa tal maneira e subtrai um do outro, certo? Se de início eu não conseguir subtrair, eu tenho que fazer uma troca, passar de minuto para segundo, ou se for o caso, passar de grau para minuto. Lembrando que essas trocas são sempre de 60, né? Na multiplicação, a mesma coisa, multiplica pelo segundo, depois pelo minuto, depois pelo grau, tá? E aí, se tiver que fazer trocas, né, como a gente teve que fazer aqui embaixo, a gente vai trocando sempre de 60 em 60. E na divisão, também, a gente começa pela maior ordem, né? Primeiro divide o grau, depois divide o minuto, depois divide o segundo. Se tiver resto, a gente tem que trocar os minutos por segundo. Se tivesse sobrado grau, eu ia trocar grau por minuto e assim por diante, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Voltem nos exemplos se for necessário. E aí eu vou deixar de tarefa, né? Como tarefa, depois que assistir essa videoaula, vocês vão pegar a apostila de vocês, fazer uma leitura, né? Das páginas 12 a 15, que é onde está o conteúdo. E depois a tarefa são os exercícios das páginas 16 e 17. Então ali tem 7 exercícios que falam das operações com medidas de ângulo, tá? Para vocês treinarem um pouquinho isso daí. Ok? Um abraço. Logo mais eu faço uma videoaula gravando a resolução dos exercícios. Até a próxima.